Ideias erradas a respeito do casamento. Ao longo do tempo têm surgido várias inverdades com relação ao casamento. Algumas delas até chegam a ser legalizadas, como é o caso das leis que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Mesmo diante dessa terrível situação, não podemos deixar de ensinar a verdade, pois, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. Todos nós sabemos que o diabo é o inimigo número 1 de Deus. Seu objetivo é destruir tudo o que ele fez. Deus criou a terra, o diabo tenta destruí-la. Deus criou o homem, o diabo procura destruí-lo. Deus criou a igreja, o diabo quer destruí-la. Deus criou também a família, o diabo luta por destruí-la. É por isso que toda família que deseja ser abençoada precisa convidar Jesus para entrar em sua casa. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O inimigo sabe que se a família for destruída, consequentemente a sociedade e a igreja serão seriamente afetadas. Isso porque a família é a base da sociedade, é a célula máter. E onde começa a família? A família começa exatamente com o casamento. A sociedade atual tem uma ideia muito errada sobre o casamento. Também não é para menos, ela anda na contramão da vontade de Deus. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vejamos algumas ideias erradas sobre o casamento. Primeiro, não é preciso casar de papel passado. Ou seja, não é necessário casamento no civil. A lei do nosso país determina que após 2 anos de convivência em comum, mesmo sem nada assinado, isso já representa uma união estável. Mesmo assim, muitos acham mais fácil se ajuntarem do que arcarem com os custos do cartório. Todos nós já ouvimos expressões tais como: casar? Deus me livre, vou juntar os trapos. Ou, um papel não quer dizer nada, o que vale é o amor. A expressão é até bonitinha, né? Mas não vale de nada. Mesmo numa sociedade moderna, é preciso que haja um compromisso legal no casamento. Por isso a importância do casamento civil. Normalmente, quando um relacionamento é desfeito, o prejuízo moral e físico recai sobre a parte mais frágil. Casamento é algo muito sério. Por essa razão deve ser tratado com seriedade e respeito. Ao meu ver, todas essas desculpas para não se casar legalmente são pretextos para amenizar as responsabilidades do casamento e até mesmo facilitar a infidelidade. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1, 29 a 32. Eu só quero frisar a expressão infiéis nos contratos. Quem foge da responsabilidade legal do casamento, ou das responsabilidades legais do casamento, o faz porque não quer se comprometer. Segunda ideia errada
com relação ao casamento. Case, se não der certo é só se divorciar. O número de divórcios no Brasil e no mundo tem crescido assustadoramente. Estas estatísticas mostram a falta de respeito na sociedade moderna pela palavra de Deus. Muitas pessoas entram num casamento já se preparando para sair dele. Não estão preocupadas em desenvolver um relacionamento e não têm consciência alguma do que é estar casado. Quer um exemplo muito comum disto? É só olhar para o meio artístico. Eu fiz uma pesquisa na internet e me apareceu um artigo intitulado Os 10 casamentos de famosos mais curtos do Brasil. Eu não vou citar o nome das pessoas por uma questão de ética, mas você pode baixar depois o esboço dessa lição e você vai ter acesso a esta relação. Então lá tem, por exemplo, uma atriz e um ator que se casaram. E sabe quanto tempo durou o casamento? Exatamente uma semana. Assim que eles retornaram da lua de mel, lá no aeroporto mesmo onde eles desceram, eles terminaram o casamento. Uma semana apenas. Temos o caso de um jogador de futebol conhecido que se casou com uma atriz. Seu casamento durou apenas 2 meses. Um outro jogador de futebol famosíssimo, que casou também com uma atriz muito conhecida, o casamento durou apenas 3 meses. Temos um quarto caso aqui de atriz que se casou com um ator, 3 meses de duração o casamento. Tem uma artista ou atriz também conhecida que, segundo as más línguas, ela já casou 16 vezes, sendo que 6 destes casamentos foram oficiais. O último durou apenas 3 meses. Mas uma atriz, 4 meses a duração do casamento. Tem um ator aqui que é conhecido como um dos recordistas em casamento no Brasil. Casou pela última vez e a duração do seu casamento foi apenas de 4 meses e meio. Um grande empresário que também é apresentador de televisão casou-se com uma atriz famosíssima. Seu casamento durou apenas 8 meses. Temos um 9º caso aqui de outro ator, 9 meses. O 10º e último caso aqui dessa lista, também apenas 9 meses. Então, em 10 casos, tem muito mais. Esses são os mais conhecidos, que foram mais publicados. Em 10 casos, nenhum casamento durou 1 ano. A duração foi de 1 semana, 3 meses, 4 meses, 8 meses, 9 meses. É um absurdo um negócio desse. O que é mais alarmante ainda é o aumento do divórcio entre as pessoas chamadas por Deus. Muitos dos que dizem servir ao Senhor estão gostando daquilo que Ele odeia. Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus, meus amados, Ele odeia o divórcio. Falando sobre divórcio, Jesus deixou 2 coisas muito claras. Primeiro, o divórcio só foi permitido por causa da dureza do coração do homem e não por vontade de Deus. Mateus 19, verso 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Segundo,
O divórcio só é permitido em caso de infidelidade conjugal. Mateus 19, verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Não é possível aprofundarmos neste assunto devido à falta de tempo, até porque este tema é por demais polêmico e precisaríamos de uma aula só para isto. O que os nossos jovens precisam saber é que Deus odeia o divórcio, e os que se casam têm que ter isto muito nítido. O casamento no plano de Deus é para toda a vida, é para sempre. Gosto muito de uma frase usada pelo pastor Josué Gonçalves, que diz mais ou menos assim: o divórcio é uma porta de emergência e não uma porta de saída para os matrimônios em crise. Eu concluo este assunto citando Mateus 19, verso 6. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A terceira ideia errada sobre o casamento é o casamento de pessoas do mesmo sexo. Infelizmente, isso já é uma realidade em nossa nação. Será que você, meu amado jovem, ainda tem alguma dúvida de que este mundo está nas mãos do maligno? Desde o princípio, Deus estabeleceu leis para o casamento, muito antes dos governos começarem a pensar em regulamentar essa instituição. O Senhor Jesus, em Mateus 19,4, faz referência a Gênesis 1:27, quando diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Fale quem quiser falar, mas o Senhor criou macho e fêmea, homem e mulher. O que passar disso está fora da vontade de Deus. Conforme já mencionado, o casamento é monogâmico e heterossexual. Deus instituiu o casamento para ser uma união permanente e íntima entre um homem e uma mulher. Homem e mulher foram feitos para se completar, para poderem satisfazer as necessidades emocionais e sexuais um do outro e para terem filhos. É lamentável que hoje em dia, qualquer um que for falar sobre homossexualismo, lesbianismo ou qualquer outro assunto dentro da homossexualidade é taxado como homofóbico. Que fique muito claro que não temos a intenção de atacar os homossexuais, mas sim discordar do homossexualismo. A palavra de Deus diz em Levíticos 18:22: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Isso está muito claro. Deus, ou seja, para Deus, a prática homossexual é abominação, portanto é pecado. Paulo fala disto abertamente quando escreve a sua epístola à igreja de Roma, Romanos 1:26-27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Conforme comenta o pastor Timóteo Sanches, a Bíblia diz que mudaram o uso natural. Portanto, Deus diz que o homossexualismo não é natural. Segundo, diz que é contrário à natureza, ou seja, não é correto falando em termos de biologia e sociologia. Diz que isto é pura sensualidade. Quando falamos sobre não ser natural,
Muitos defensores do comportamento homossexual dizem: mas nós nos satisfazemos muito mais que um casal, um homem e uma mulher. Primeiro, creio que não estejam sendo honestos, mas segundo a Bíblia, diz que eles estão se inflamando em sua sensualidade. Assim, compreendemos que eles podem satisfazerem-se com seu pecado, mas não se tornam felizes. A Bíblia deixa claro que este tipo de relacionamento é torpe, distorcido. Quanto ao resultado deste comportamento, a palavra de Deus nos diz que receberam em si mesmo a recompensa de seu erro. É por isto que se vê tantas doenças e misérias entre os que vivem nesta imoralidade.